Grandioso Deus, amado Pai, queremos te agradecer pelos dízimos, pelas ofertas, pela oportunidade que o Senhor nos dá de ofertar, Senhor, de contribuir na tua obra. Amém. De colaborar, ó Deus, para que a mensagem seja levada a todos os lugares, povos, nações e línguas, Senhor, para que todos aprendam a verdade e o teu reino possa avançar. Amém. Nessa noite, ó Deus, nós pedimos que o Senhor nos abençoe, para que possamos transmitir mais uma vez essa mensagem, Senhor, de uma forma em que os teus filhinhos que aqui estão para ouvir, e para mim também, nós possamos entender aquilo que for dito, Senhor. Amém. Por favor, que o teu Espírito nos batize nessa noite. Que o Senhor nos conceda uma porção dobrada do teu Espírito, Pai. Sabemos que o assunto não é fácil de ser compreendido nem explicado. Somente pelo teu poder, pela tua bondade e misericórdia. Dá-nos a tua graça, fica conosco para que tudo que aconteça aqui seja para a tua honra e para a tua glória. Nós pedimos isso não sendo merecedores de nada, mas baseados no sacrifício de Jesus Cristo. Amém. Eu vou deixar o celular ali, ó, o microfone, que vocês me ouvem, né? Sim. Sim, me ouvem. Que bom que você está aqui, apesar da chuva. Que bom que você veio à casa do Senhor. Eu vou ter que tirar essa jaqueta porque não dá. Eu peço que você abra a sua Bíblia no capítulo 13 de Apocalipse. Que bom que todos vocês estão aqui. Capítulo 13. Nós estudamos na semana passada sobre o capítulo 12, que falava do quê? De que era uma perseguição, né, à igreja de Cristo, como que foi que nós nascemos, de onde nós viemos, né? Que era plano de Deus, que houvesse um remanescente, alguém que continuaria pregando aquela mensagem, a mensagem eterna, a mensagem de salvação, a mensagem de temer a Deus e dar glória, e nós precisamos continuar pregando. E nós vimos que Jesus foi o vencedor, né? Apesar de toda a oposição de Satanás, Jesus foi o vencedor. Então nós vamos fazer uma leitura hoje, na metade do capítulo 13, porque a partir do verso 11, ele vai ficar para o domingo que vem. Porque é bastante coisa para nós explicar e aprender. Então é um poder que se levanta do mar, outro poder que se levanta da terra, e nós temos que identificar esse poder, né? Você vai ter que puxar pela tua cabeça. É um assunto que de repente você não vai compreender todo ele hoje, vai ficar alguma dúvida na tua mente, alguma coisa, mas no decorrer do capítulo 14, 15 e o 17 é a chave para nós entendermos o capítulo 13. Nós vamos até ler passagens de Daniel e do capítulo 17, porque a profecia, ela vai se ampliando, né? Então, o primeiro momento é uma coisa mais fechada, e assim como nós vamos estudando, passando de capítulo para capítulo, porque agora nós entramos nos capítulos difíceis agora, né? Até agora estava fácil, mas agora nós começamos a ter que identificar esses poderes, esses inimigos de Deus, né? Essas coisas que se opõem a tudo aquilo que Deus quer nos ensinar. Então nós precisamos estar bem atentos, né? Eu não sei usar os recursos, né, que a mídia oferece, porque através de slides, através de figuras, vocês poderiam gravar melhor. Mas vamos tentar, né, na medida do possível, ir projetando isso na nossa mente para nós compreendermos. Então, vamos lá, nós vamos ler do verso 1 até o verso 10, tá? E depois nós vamos comentar sobre ele. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Uau, que monstro, né? E sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia.
Verso 2. A besta que vi, quem que estava vendo? João, né? A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de urso, boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Verso 4. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia, e autoridade para agir 42 meses. Você vai lembrar de algumas coisas que a gente já estudou em Daniel, que a gente teve no estudo de Daniel aqui. Algumas coisas você vai estar lembrando de outros estudos de Apocalipse anteriores. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Verso 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. E deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão, futuro, né? Todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujo nome não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. E se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Até aí. Porque no próximo estudo nós vamos estudar depois a besta que emerge da terra, né? Então aqui nós vamos estar aqui frisando algumas coisas. De onde que foi visto, da onde que João, ele vê esse animal surgindo, se levantando? Da onde? Do mar, né? A besta, irmãos, aqui no Apocalipse profético, um animal aqui, ele representa o quê? Quem lembra? Um reino, ou um rei. Pode ser um rei, pode ser um rei, tá? Mas aqui no caso seria reino. Então a besta aparece como um símbolo de um poder, né? De um poder político por meio do qual Satanás atua ao longo da história da Terra, de modo geral, nos últimos dias em particular. Então, esse poder pode ser político religioso, né? Mas esse poder vai avançando, vai tomando força. Então, essa besta aqui, esse animal, é um reino, é um poder, né? Digamos, às vezes as pessoas identificam a besta como uma pessoa, mas na verdade é um sistema, né? É um sistema que se opõe às coisas de Deus. E a gente vê como está forte a oposição contra Deus. Vocês viram agora, recentemente, na abertura dos jogos, né, que não se podia falar, não se podia fazer nada mencionando coisas religiosas, né? Alguém tinha lá uma prancha de surf e tinha ali um desenho, ali alguma coisa de Jesus, e foi obrigado a pintar ali porque não podia, porque é uma afronta para aquele que não aceita. Então vocês vejam como sempre a igreja, Jesus, Deus é atacado, né? Mas em contrapartida a abertura foi uma exposição ali representando a Santa Ceia, né? Cheio de coisas impuras, né? Então a gente não sabe nem que palavra que usa, porque hoje tudo gera
processo, hoje tudo gera. Tipo assim, o respeito que é exigido de nós não é dado a nós, né? É isso que acontece. Então, no mar, quando se levanta do mar, irmãos, aqui as condições sociopolíticas conturbadas e tempestuosas das quais as tiranias costumam surgir. O que é mar em profecia? Mar é povos, né? Muitas pessoas, é nações, é tribos, né? É línguas. Então o mar ele representa essa plenitude de pessoas, né? O mar é isso na profecia. Então nós vimos aqui que tem um poder que se levanta do meio da onde? Da nação, né? Esse poder, essa besta que sobe do mar, é um poder, um sistema ali, um líder que se levanta do meio do povo, porque o mar, as águas representam muitos povos, tá? Diademas, 10 diademas, né? No chifre da besta, ele representa aqui, pode representar coroas, né, reais, que também vem com poder, associado a poder e essas coisas que demandam assim autoridade, tá? Coroa, realeza, quando é na cabeça de Jesus, nós sabemos que é soberano, né? Mas aqui pode ser assim também, que é um poder que manda. Como que eu podia melhor dizer para vocês? Autoridade. Emana da terra. Autoridade, né? Autoridade para esse monstro aqui, para essa besta que é um poder, né? Quando fala que foi golpeada de morte, como que ela foi golpeada de morte, né? Então nós vemos que a golpeada de morte vem do grego assassinar, matar, e nós já vamos explicar quando que ela foi golpeada de morte. Então, golpeada de morte, esse poder ela teve uma oposição, né? Foi ferida, né? E blasfêmia, depois nós vamos montando, e conforme eu vou falando, você vai juntando esse quebra-cabeça, né? O que é blasfêmia, irmãos? Quem lembra o que é blasfêmia? Pretensão de perdoar pecado. Exatamente, a pretensão de se colocar no lugar de Deus, querendo perdoar pecados, né? Então, blasfêmia se refere ao ato de reivindicar igualdade com Deus. Aí você já vai pensando num poder que quer ser um Deus, né? Que reivindica ali uma adoração que não tem, que quer perdoar pecados, mas Deus não dá essa autoridade ao homem, né? Ah, mas eu não devo perdoar meu irmão, mas é outro tipo, né? Tipo assim, eu ofendi o meu irmão, eu tenho que pedir perdão para ele vai me conceder o perdão. Agora, eu pecar contra Deus e confessar os meus pecados para um homem e ele me dá a sentença, isso é totalmente descabido, não é bíblico. Não é bíblico, tá? Então, é uma reivindicação de querer ser igual a Deus. Então, isso é blasfêmia. 42 meses, nós sabemos que esse tempo em Apocalipse é atribuído aos poderes opressores, né? Que nós já vimos ali que por 42 meses o dragão perseguiu a mulher, estão lembrados? Que deu 1.260 anos de perseguição, né? Papal contra a igreja de Deus, que ninguém podia adorar a Deus da maneira como Deus deixou que fosse. A Bíblia era proibida, muitos cristãos foram mortos, né? Então, esses 42 meses correspondem à perseguição que esses poderes eles trazem para o povo de Deus, trouxeram, né? E voltarão a trazer também, tá? Os que habitam sobre a terra. Quem são os habitantes da terra? Irmãos, nós estamos na terra, mas nós não somos da terra. Nós somos o quê? Concidadãos do céu. Nós somos co-herdeiros com Cristo, né? Nós somos herdeiros do reino do céu. Nós estamos aqui só de passagem. Nós não somos cidadãos desse mundo.
Aqui nós somos, por que na lição ontem dizia que nós devíamos ter amor para com os peregrinos? Foi no sermão, né, que ele pregou da Asa, que nós devíamos ter muito amor com o estrangeiro, porque nós somos estrangeiros numa terra estranha que está. O mundo está estranho, nós não somos daqui, né? Mas mesmo assim ainda nós conseguimos viver aqui. Então Deus pede para que nós nos lembremos de também ser generosos com aquele estrangeiro que vem de outro país, né? Porque nós também não somos daqui. Muito em breve o nosso Deus virá nos buscar, amém, irmãos? Amém. Então os que habitam sobre a terra são os ímpios e hostis, que oprimem o povo do Senhor. Todos nós moramos aqui, mas os habitantes desse planeta são aqueles que não irão habitar o céu. Aqueles que amam os prazeres desse mundo. Aqueles que não querem deixar nada para trás para seguir Jesus, né? Se nós pensarmos, nós estamos indo para o céu, o que nós podemos ter de valor nesse mundo? Nós temos que viver aqui, apenas viver. Enquanto Jesus não vem, vamos vivendo aqui e ensinando outros o caminho do céu. Outros a chegarem, aquilo que nos foi passado, nós temos que passar para outros, para que outros se preparem para poder chegar ao céu também. Então nós não somos cidadãos aqui dessa terra, nós somos cidadãos do céu, né? Então o livro da vida do Cordeiro, ali no livro do Cordeiro estão escritos os que vão morar no céu, os salvos. E os que não se encontram escritos no livro do Cordeiro são aqueles que não vão ser encontrados pelo anjo aqui na terra, que não vai estar ali, não vai subir ao céu. E quando que nós temos o nosso nome escrito no livro do Cordeiro? Quando nós nos entregamos a Jesus, né? E no nosso batismo, o nosso nome é escrito no livro do Cordeiro. Quando você entendeu a mensagem, quando você sabe por que você está dando esse passo. Porque de repente você chegou num lugar e foi batizado. Quando você era pequenininho, se você era de alguma igreja, vamos supor, você fosse da igreja católica. Você era pequenininho, foi batizado lá. Eu fui batizado quando era bebê. Você tinha pecado? Não, nós somos pecadores mas você não entende o que é pecado. Para você poder fazer uma escolha ao lado de Jesus ou uma escolha longe dele. Essa é a necessidade de nós passarmos pelas águas. Essa é a necessidade do batismo por imersão, porque nós vamos estar sendo sepultados para este mundo, para a velha vida, para os pecados, e quando nós somos levantados ali pelo pastor, simboliza a ressurreição, somos ressuscitados juntamente com Cristo para uma nova vida. É isso que representa o batismo. Então, às vezes, as pessoas não querem ser batizadas porque já foram batizadas, mas às vezes entrou numa igreja e não sabe nem o porquê, não sabe a história da sua igreja, não sabe a origem da sua igreja, não sabe as doutrinas da sua igreja. É por isso que nós preparamos os candidatos aqui que vão tomar essa decisão, porque eles têm que saber porque eles guardam o sábado. Eles têm que saber porque que eles vão cuidar do seu corpo, do alimento, da reforma da saúde. Eles têm que saber o que é um pôr do sol, que horas começa o pôr do sol, o que é um pôr do sol. Muitas vezes as pessoas se batizam e não foram bem instruídas. E hoje ainda estava falando junto com o Júnior lá em casa, né? E quando ela chega na igreja e ela não sabe nada daquilo, aí ela começa a aprender no meio do caminho, né? Muitas das vezes não tem força para continuar, porque não aprenderam bem, não foram bem instruídos, né? E uma estatística bem triste que foi passada ontem, né? De 53% pessoas, 53% das pessoas que são batizadas saem da igreja. Por que elas saem da igreja, né? Porque não foram bem instruídas. Você está sendo bem instruído. Você já, tipo assim, a Fabiana ali, a gente passou um estudo para ela ouvindo a voz de Deus. Ela aprendeu todas as doutrinas da igreja naquele estudo. Agora ela está aqui aprendendo Apocalipse. Ela já está se aprofundando
aprofundando no estudo, né? Amém. Então, e muitos outros aqui. Aí, quando se batiza, não tem aquele impacto, porque ela já está sabendo exatamente o que ela quer, né? Se ela optar por Deus, por um batismo, por ficar nesta igreja, e nós esperamos e oramos para isso, ela está fortalecida em Cristo para atravessar por esses maremotos que nós vamos ter que enfrentar, esses terremotos todos na nossa vida, né? Então, aqui diz assim: se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada, né? Frustrado em seus esforços de destruir a igreja, Satanás direciona sua raiva ao restante da descendência da mulher, né? Os 10 chifres representam reinos, poderes políticos. 7 cabeças do dragão representam reinos pelos quais Satanás trabalha para oprimir o povo de Deus ao longo dos tempos, né? Pode representar o tipo de governo que veio tendo durante esse período, né? Que foi ali, começou pelos imperadores, depois papais, ditadores e tantos outros ali que foram vindo. E depois nós vamos passar por aqui e vamos ver, até chegar onde nós chegamos aqui, né? Foram tipos de governo. Também se refere, é mais uma coisa que dá para identificar, porque Roma, irmãos, onde está ali situado o Vaticano, tudo ali, ela é cercada também por 7 montes, por 7 colinas, tá? Então ela fica ali em uma planície ali, ela fica cercada por esses montes ali, também indicando, dando uma pista para nós do que é esse poder, quem é esse poder. Porque nós não podemos sair acusando pessoas levianamente. Nós não podemos sair sem ter certeza do que está representando, quem é esse poder. Porque em momento algum Deus fala aqui, Ele nos dá pistas, e nós vamos estudando e conferindo ali e aqui, a gente vai fechando a história, mas nós não podemos de maneira nenhuma acusar pessoas, né, e levantar algum questionamento que nós não consiga ficar provado pela Bíblia, né? Então por isso que Deus nos dá pistas desse poder que se levantou, que tem 7 cabeças, né? Que tem ali as diademas. O dragão e a besta que surge do mar consiste numa paródia da unidade entre Deus e Cristo, tá? Então o dragão, ele dá autoridade à besta, a besta age em nome do dragão, ele recebe a autoridade do dragão, né? Ele fala em nome de Deus, mas ele é movido pelo dragão. Assim como Jesus recebeu toda a autoridade de quem? De Deus. Jesus recebeu toda a autoridade do Pai. Se você vai lá em Mateus 28, vamos dar uma olhadinha ali, Mateus 28, deixa eu achar o verso aqui, que é o primeiro verso, deixa eu ver, 28, não, aqui na grande comissão ali, ó, olha como é que é aqui, Mateus 28, 18, Mateus 28, 18, olha o que diz ali, Jesus, aproximando, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Amém. Amém? Jesus tem essa autoridade do Pai, mas esse poder, ele recebe a autoridade de quem? De Satanás, né? A besta recebe a autoridade do dragão. A besta é o poder, o dragão é Satanás. Lembra que nós estudamos quem era o dragão? A antiga serpente, chamado diabo e Satanás, lembram, né? Então, isso daqui, tudo que Deus faz, Satanás tem uma contrafação. Tudo ele tem que se parecer. Ele quer um dia de adoração também. Ele quer ser exaltado. Ele quer ter um governo e ele quer governar. Assim como Deus governa o universo, ele quer governar o mundo. Ele quer governar a terra aqui também, né?
E assim como Deus tem os seus filhos obedientes, Ele quer ter os seus também, por isso que Ele guerreia e Ele não abandona, Ele luta por uma alma, Ele luta, porque Ele sabe que Ele vai ferir o coração de quem? De Deus, né? Quando toca no filho, quem é que sofre? Pai, né? A mãe, o pai. Mas aqui, representando entre os filhos de Deus, quem sofre é Deus. Por isso que Ele ataca. Ele não conseguiu destruir Jesus, Ele quer destruir a sua igreja, os seus filhos, aqueles que são fiéis a Ele. Lembra que nós lemos no domingo passado? Que Ele está irado contra aqueles que guardam os mandamentos e têm a fé em Jesus? Então é isso que acontece aqui, né? Então o dragão e a besta que surge no mar, eles consistem numa paródia da mesma coisa que Jesus e Deus. Que Jesus diz, nós somos um, né? Jesus menciona isso em João. Ali diz que o dragão e a besta do mar são um, assim como o pai é com o filho, né? 10 diademas da besta é uma falsa reivindicação de Satanás de autoridade plena e poder sobre o mundo. Essas diademas que ele tem, assim como Jesus ali mencionado que Deus tem os 7 olhos, né? As lâmpadas que ficam ali, que é o Espírito Santo a percorrer o mundo todo ali. Satanás também, essa diadema vista em Satanás, ele quer ter plena autoridade na terra. E nós estamos vendo, irmãos, que os que seguem a besta, né, mesmo sem saber, é muito grande, porque o que tem de pessoas que não querem saber de nada de Deus. Então aqui diz assim, ó, o mesmo poder que exerceu grande força e autoridade ao oprimir o povo de Deus no passado, no decorrer da história, tentará dominar o mundo mais uma vez e conquistar a lealdade de todos os seus moradores no tempo do fim. O conflito final traçará uma linha divisória entre os verdadeiros adoradores de Deus, aqueles cujos nomes foram inscritos no livro da vida, e aqueles que adoram a besta cujo nome não foi inscrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, Satanás está regimentando o seu exército e Deus também está gritando para nos salvar, né? Para nos tirar, para nós participar do exército dele, daqueles que vão defender a bandeira ensanguentada de Cristo, né? Amém. Aqueles que ficam do lado da verdade, aqueles que fazem o certo, mesmo quando o mundo inteiro está fazendo errado. Deus tem um povo fiel, ou espera ter um povo fiel, que siga as verdades deixadas por ele, tá? Isso lembra a mensagem do anjo em Apocalipse 14:6, aos que se assentam sobre a terra, que adorem a Deus, advertindo que não adorem a besta, nem prestem lealdade a ela. A menção ao Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo é muito significativa. Isso mostra que a única esperança do povo de Deus no conflito final está no sangue do Cordeiro. Amém? Amém? Que é Cristo, né? E a sua salvação. Que ele garantiu por meio da sua morte na cruz. Agora, o capítulo 13, o verso 9 e 10. Vamos ali ver. Se alguém tem ouvidos, ouça. Vamos ver ali. Se alguém tem ouvidos, ouça. Todos são chamados a prestar atenção àquilo que foi dito ao primeiro aliado de Satanás. O apelo é sucedido por uma advertência universal, expressa. Se alguém tem ouvidos, todos têm ouvidos, né? Todos têm ouvido. Então ele diz assim, Deus está chamando a atenção para que nós veja. E aqui diz assim, ó, se alguém leva para o cativeiro vai. E se alguém mata a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui vem falando, irmãos, a primeira declaração destaca o destino do povo de Deus por sua lealdade.
Então, um povo fiel, né? Que levou o povo de Deus no cativeiro e que tentará levar novamente, né? Mas esse mesmo poder que levou muitos a ser preso em masmorras, foi preso nos calabouços do mundo, da terra onde viviam, ilhados, como o próprio João que escreveu o Apocalipse, na ilha de Patmos, ali era como uma colônia penal, ele estava isolado ali, né? Esse mesmo que levou ele também foi preso, né? Que foi a prisão do Papa Pio, tá? E que essa ferida, que ele foi golpeado de morte, é o Papa que foi preso, né? Mandado por Napoleão Bonaparte, o seu general Berthier, ele prendeu o Papa. Então essa ferida, a Bíblia se refere a uma ferida mortal. Assim como Jesus foi ferido e foi morto, o Papa que perseguiu por tanto tempo também ali a igreja cristã, e se você for na história, você vai procurar, você vai ver as prisões, as mortes, né? Tantas coisas, ele também foi preso. E pouco tempo depois ele morreu na prisão. E Jesus também acabou morrendo, né? Mas Jesus ressuscitou porque ele é vitorioso, né? Então ali ele foi morto da mesma maneira que ele perseguiu. Agora Napoleão não aceitava se submeter, né, ao Papa, então ele manda prender o Papa, e o Papa foi preso. Então ele perdeu o seu poder, ele foi golpeado de morte, né? E só que essa ferida ela começou a ser sarada quando foi devolvido. No ano de 1800 foi devolvido o Vaticano, porque ali depois Napoleão e aquele povo tomaram conta e eles perderam aqueles hectares que é o Vaticano ali. E o que aconteceu? Mais tarde ali foi devolvido e nasceu outro Papa, né? Foi elegido outro Papa ali, e esse Papa começou a ganhar a confiança novamente do povo, né? E ele começou a viajar pelo mundo e ele foi declarado a autoridade maior. A autoridade maior. O que ele falar, ninguém pode contestar. O que ele falar, ele é infalível. Tem uma lei que diz que o Papa é infalível. O que ele falar tem que ser aceito, vira lei. Tá? Então essa ferida de morte que ele foi golpeado, esse outro Papa, e depois veio vindo outros Papas, e essa ferida está sendo curada. E quando que vai ser curada totalmente? Quando ele ganhar o apoio, né, do mundo inteiro, as religiões todas unidas, e esse poder foi ganhando o terreno, porque vocês lembram que antes era católico só. Depois veio o ecumenismo. Vocês não lembram quando veio o ecumenismo? Né? Depois veio outra coisa que as religiões, a missa ficou mais divertida. Mas como é que é o nome daquele culto? Tem um culto que chama... Quem já foi católico aqui? Tem o católico que... Quem Carismático. Carismático, que também... Hoje, se você vê uma missa na TV, que às vezes a gente passando pelo canal, eu gosto de ver. Eu gosto de ver o que está acontecendo. Eles estão iguais aos evangélicos. Sim. Iguais aos evangélicos, não tem mais diferença. Sabe? Esse dia eu vi até falando em línguas. Né? Então, o que acontece? Ele foi ganhando poder, e quando sair esse decreto, né, dominical, depois o decreto de morte, vai ser quando ela é restaurada por completo. Ela ganhou a simpatia. A Bíblia fala que o mundo se maravilhou e seguiu a bênção. Não é assim que está dizendo aqui? Que nós lemos? Então, por quê? Porque está ganhando a simpatia do mundo. Mesmo que eles não estão unidos, eles não vão se unir assim, irmãos. Nós temos que, não podemos ser, como é que eu posso dizer, ter uma mente assim, como que vai ser essa união? Eles não vão
estar, cada um vai continuar na sua religião, mas por um ponto em comum, eles estarão todos unidos. Qual é esse ponto? Domingo. O domingo. O domingo. Todos estão unidos pelo domingo, porque as igrejas evangélicas, as outras igrejas, que dia eles guardam? O domingo. Ou não guardam nada, na verdade, né? Mas será imposta uma lei e eles vão guardar todos, como nós guardamos hoje o dia do sábado, eles guardarão no domingo. E nós também seremos obrigados a guardar no domingo. Só que ou nós vamos aceitar ficar do lado da verdade e o dia santo do Senhor como ficou na sua palavra, ou nós vamos também se unir por medo, né? Talvez por medo de ser perseguido. Mas, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. No mesmo tempo em que a perseguição volta para os filhos de Deus através desse poder, Deus também estará enviando juízo sobre a terra, sobre aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida. Então você pensa assim, eu não quero me envolver. Não tem campo neutro. Não tem campo neutro. Ou você toma uma decisão ou outra. E muitos, por medo de não confiar em Deus, porque o sábado, irmãos, ele é uma questão de fé. O sábado é uma questão de fé. Você tem que ter fé para você guardar o sábado. Então, o que acontece? Você pode pensar assim, não, eu vou passar fome, eu não vou ter como viver, e você vai cair na loucura, na besteira de se unir a um poder que promete não te perseguir. Só que nesse momento em que esse povo, esse poder persegue os filhos de Deus e que Deus protegerá, Amém. Os juízos de Deus estão caindo sobre a terra. E quem pode livrar o homem da mão do Senhor? Ninguém. Deus nos livra de todas as coisas. Amém. Mas da mão de Deus, ninguém consegue escapar. Aonde você vai se esconder de Deus? Aonde? A Bíblia fala, né? Se subo aos altos céus, lá está. Se me escondo no abismo, lá está. Não tem aonde se esconder de Deus. Então nós precisamos ir tomando decisões conscientes daquilo que nós estamos aprendendo, firmando, vai pensando, vai tomando decisões, porque ninguém vai tomar decisão naquele dia. Você tem que ir acostumando desde agora, aí tomando decisões, naquilo que você vai aprendendo, tomando decisões, ficando firme ao lado de Deus. Porque Deus vai nos sustentar naquela época. Amém. Amém. O mundo não vai estar de boa para ninguém. Vai haver muita seca, vai haver muita enchente, vai haver muito terremoto, vai haver muito maremoto, vai haver... A terra entrará em convulsão. Não vai haver lugar de paz. Acostume-se a tomar decisões hoje ao lado de Deus. Aí se privando de algumas coisas, já vai acostumando a viver ao lado de Deus, porque muito breve nós vamos ter que tomar decisões, irmãos. Deus não suporta mais muito tempo sem vir nos buscar. Ele quer vir nos buscar, nos tirar daqui. O mundo não tem muito mais para onde ir. O que está acontecendo no mundo é porque nós estamos aqui em belo mundinho aqui, né? Tá tranquilo ainda aqui por enquanto, e todos os dias eu agradeço a Deus ainda, porque nós estamos, eu olho assim e falo, nossa, está tudo no lugar ainda, obrigado, Senhor, né? Mas a coisa está correndo, sabe? Não há mais tempo para nada. Então diz aqui, o povo de Deus não é chamado a resistir, mas a perseverar. Nós temos que perseverar naquilo que o Senhor nos ensinou. A última palavra pertence a Deus. Ele retribuirá com juízo os perseguidores dos seus filhos. Amém por isso? Amém. A trindade satânica tentará conquistar a lealdade de todos os que habitam sobre a terra.
A besta, nós vamos estudar a besta que se levanta da terra no próximo domingo. Então nós temos o dragão, a besta que se levanta do mar e a besta que se levanta da terra. A besta, o dragão é Satanás. A besta que se levanta do mar, você já está identificando um poder arrogante que quer ser Deus de toda forma, né? Então diz assim, e agora você vai estudar no domingo que vem esse outro poder que se levanta da terra, né? De povos também ali, nós vamos estar identificando e você vai chegar à conclusão de quem é esse outro poder, tá? Então eles estarão tentando conquistar aqueles que Deus já tem para ele. E nós temos que perseverar na verdade, não se unir a esses poderes. Assim como Jesus iniciou sua obra, o seu ministério ao sair da água pelo seu batismo, Lucas 3, 21 ao 23, vamos ler, Lucas 3, 21 ao 23, Lucas 3, e diz assim: e aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Ele era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Mais um. Não, era só até o 23 ali. Aqui, Jesus, ele tinha 30 anos quando ele saiu da água, e o seu ministério durou quanto tempo? 3 anos e meio, 42 meses. E agora esse poder que vem para perseguir o povo de Deus também, ele sai da água, né? E ele também durará 3 anos e meio numa perseguição ferrenha contra o povo de Deus. Assim como Jesus saiu para salvar, esse poder que se levanta da terra vai sair para oprimir, para perseguir. Amém. E aqui diz assim, a besta e o dragão são um, assim como Jesus é com o Pai. Vamos ver essa declaração em João 14, 9. João 14, 9. João 14, 9. Ali, disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai. Mostra-me o Pai. Então esse poder, ele faz exatamente, aqui como Jesus era um com Deus, esse poder que se levanta do mar e que se levanta da terra, ele também é um com Satanás. É a trindade satânica. Não tem a trindade divina? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito? Então, da mesma forma que Jesus recebeu a autoridade do Pai, vamos ver ali em Apocalipse 2, 27. Apocalipse 2, verso 27. Diz assim: e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá em pedaços, como se fossem objetos de barro. Quem é esse governo? Jesus, né? Então, com um cetro de ferro que não se acaba nunca. O reino de Deus é eterno, né? Ele reduzirá como se fossem objetos de barro esses outros reinos, né? Que é o reino de Satanás e os poderes que perseguem o povo de Deus. A besta recebeu a autoridade do dragão, que é Satanás. Assim como Jesus recebeu de Deus, a besta também recebe. Tanto Cristo
quanto a besta, usam diademas na cabeça, porque Jesus também entra com uma coroa cheia de diademas, estrelas, né, que vocês lembram lá quando a gente estudou. E aqui, mais uma vez, isso fala em Apocalipse 19, 12, representando o quê? Realeza, soberania, né? E os dois empunham também espada, né? Olha só, Apocalipse 19, 12. Apocalipse 19, 12. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitas diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Então, Jesus também usa diademas, só que o poder de Cristo, né, é maior. Você vê como o Satanás ele tenta imitar Jesus em tudo. Então, fica tão claro quando nós voltamos na tecla do domingo, né, e no sábado do Senhor. Deus tem o dia de adoração. Mas por que vocês falam tanto no sábado, irmãos? Porque essa será sabe, a ponta ali, vai ser a chave, vai ser um selo, vai ser o divisor. Ou você guarda o dia do Senhor. Hoje hoje as pessoas têm liberdade para guardar ou não guardar o que quiser. Mas não será para sempre assim. E se nós for adorar um dia que nós já aprendemos na Bíblia que não é, nós estaremos contados com aqueles que o dragão comanda. Você vai se lembrar de muitas palavras que você está ouvindo aqui e vendo, né? E ali também Jesus, ele também traz espada, né? Olha ali, Apocalipse 1,16. Jesus aqui, 1,16. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quem que brilha como o sol? Jesus. Aqui nós identificamos, não precisa nem saber, não está escrito Jesus ali. Esse outro poder também é fácil, por todas as características que a Bíblia dá, nós vamos identificando esse poder, né? Os dois recebem uma ferida mortal e depois voltam a viver, assumindo maior autoridade. Quando Jesus morreu, parecia que tinha acabado tudo, não era? Mas quando Jesus ressuscitou, ele já não ressuscitou mais como um menino indefeso. Ele já não é mais como um bebê, como alguém humilde que caminhava aqui. Jesus nem coloca os pés hoje na terra. E não vai colocar nunca mais até que ela seja purificada. Quando ele vier, nós já estudamos isso, ele fica nos ares, ele fica numa altura, porque ele só pisa aqui depois da terra purificada, né? Então assim, a vitória de Jesus foi na morte, ele levantou com mais autoridade, porque ele morreu sem pecado. Ali foi a vitória de Jesus. A besta que foi ferida, golpeada de morte ali, como você viu, ele levantou com mais autoridade agora, né? E ele está ganhando força, ele está ganhando a simpatia do mundo. E se você vê, as pessoas o adoram, né? Quando sabe que ele vai chegar num país, numa cidade, e ele está fazendo, estreitando laços e se confraternizando com todos. E o que ele está pedindo? Paz, que todos se unam, né? O ecumenismo, né? Então diz assim, ambos são adorados após a cura da ferida mortal. Olha só. Quem é como a besta? Você viu ali que nós lemos ali em Apocalipse? Quem é como a besta? Traz a memória de Miguel. Vamos ler Apocalipse 12, 7. Apocalipse 12, o verso 7. Diz assim, Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Aqui Miguel, então traz assim a memória como quem é como Jesus. Jesus venceu Satanás lá no céu, né? Ele expulsou Satanás do céu, não havia mais lugar para o dragão lá. Então quem é como Jesus? Então aqui também eles perguntam ali em Apocalipse, quem é como a besta, né? Porque ela está maravilhando o mundo, ela traz uma mensagem de paz, ela se preocupa com a ecologia, né? Porque o mundo está se degradando, porque não se para um dia.
Já tem o Domingo Verde, né? E que é para que a família receba um dia de descanso, porque as famílias estão se desintegrando, porque nada mais fecha. O shopping não fecha, os mercados não fecham, nada mais fecha dia nenhum. A família está estressada, está se separando, está se desfazendo, porque ninguém descansa. Essa é a mensagem dele. Então ele vai trazer um dia para que seja uma ordem esse dia ser parado. Você não vai mais abrir teu comércio no domingo, você não vai mais consertar um carro no domingo, você não vai mais fazer nada no domingo, porque você tem que parar esse dia, por causa da família. É a mesma mensagem que nós pregamos, um dia para nós estarmos adorando a Deus, para nós estarmos em comunhão com a família. Ele também agora está trazendo a mesma mensagem, só que é outro dia que ele quer. Então aqui diz assim, tanto Cristo como a besta exercem autoridade global, toda língua, tribo, povo e nação. Então você vê como ele está caminhando junto. O Satanás está imitando tudo o que Deus faz. É por isso que, se nós não estudar, seremos enganados. A Bíblia diz assim, até os próprios eleitos serão enganados. Quem são os eleitos de Deus para habitar o céu? É você, é eu. Nós estamos aqui estudando. Então, se nós não estudarmos, não estiver bem certo do que nós estamos estudando, nós também corremos o risco de ser enganados. Tá? Então, o primeiro aliado de Satanás é um poder ou um sistema religioso apostatado. Esse bicho, essa besta que levanta do mar, ele é um poder, um sistema religioso apostatado. O que é apostatado? Afastado de Deus, tá? Afastado de Deus, que faz uma contrafração do ministério de Cristo na terra. Tudo que Deus faz, Ele quer igual, né? O fato desse sistema religioso é apresentado simbolicamente como uma besta. Sugere que sua autoridade e poder político se encontram disfarçados sob o manto da religião. Um cordeiro, um lobo em pele de cordeiro, né? É isso aí. Então vai montando isso na tua cabeça, assim, vai pegando. Chega em casa e estude mais, irmãos, porque assim, é difícil, porque aqui nós teríamos que falar. Quem deveria trazer esse estudo hoje seria o Felipe, porque o Felipe ele tem datas, tudo, ele consegue guardar tudo na mente dele. Mas eu estou tentando passar para vocês, que vocês entendam, sabe? Porque se for uma coisa muito técnica, escatológica, que muita data você não vai lembrar do principal. Eu preciso fazer que você lembre do que eu estou falando. Mas você pode fazer como o Felipe faz, como nós fazemos em casa, como todos aqui fazem. Vai buscar, vai procurar, vai ler, pega Apocalipse, pega livros, pega na internet, coisas, fontes seguras, né? Só um minutinho. Você pode ligar para o Felipe e pedir uma aula particular para ele. Não, até porque se tu pegar a história, tu pegar tudo isso, você vai ter certeza do que a Marcela está falando. Exatamente, sabe? Até nós podíamos estar junto aqui com o Felipe, porque ele podia trazer mais a história para vocês, porque eu não tenho cabeça para guardar a história. Mas o que eu sempre tive dificuldade de aprender a Apocalipse ouvindo, porque é muita informação, muita data, muita história. Mas agora, para passar para você, eu tive que me dedicar a estudar. Então entrou para mim, eu já sei. Amém. Entendeu? Amém. Por isso eu louvo a Deus por essa oportunidade. Amém. Mas eu queria que você também buscasse, porque o tempo aqui ele ruge para nós. E nós teríamos que ter um quadro, mostrar e trazer a história, e trazer as figuras e trazer coisas, né? Então você gravaria melhor, mas tudo isso está à disposição na internet, gente. Procure a Inquisição, procure a perseguição, procure os papas que tiveram, a história deles, tudo o que aconteceu durante a história, porque isso é história. Não é história, Felipe? História. Se nós não conhecermos
conhecer a história, nós não conhecemos Apocalipse. E para você entender Apocalipse, também você precisa conhecer Daniel. E para nós te passar a história, Daniel e Apocalipse aqui, vai fazer uma salada muito grande na tua mente, você não vai conseguir. E por isso que eu estou resumindo, estou tentando achar palavras bem resumidas para que você pegue o que eu quero dizer assim? A essência, entendeu? Daquilo que você precisa sair daqui com aquilo na tua mente. Amém? Os livros da Ellen White também, a gente pode aprender. Muito. O grande conflito é um, né? Muito. O grande conflito é o que vai te ensinar toda a história. Tá? Então aqui diz assim, ó. Tanto Daniel 7 quanto Apocalipse 13 fazem referência ao poder que surge do Império Romano e o sucede após sua divisão. O poder ou atuação do chifre pequeno de Daniel 7:25. Então você vê, o capítulo 7 de Daniel, ele está relacionado ao capítulo que nós estamos estudando hoje. Profecias lá se cumprindo aqui. Lá era um livro fechado, aqui era um livro aberto. Lá não tinha como entender na época, porque nem ao próprio Daniel foi explicado. Deus mandou ele fechar e encerrar o livro, porque seriam profecias para o tempo do fim. Então nós hoje temos que aprender. Hoje nós temos que aprender, entendeu? E aqui diz assim, ó. O poder da atuação do chifre pequeno de Daniel 25, de 7:25 e da besta do mar, de Apocalipse 13, ocorre nos 42 meses, ou 1260 dias proféticos. Tá? Então aqui, ó, percebemos uma profunda mudança entre Romanos e a 13 e Apocalipse 13. Vamos ver só do que se trata Romanos 13? Pega ali Romanos 13. Vamos ver Romanos 13. Olha aqui. Aqui. Salvações aqui, admoestações, né? Deve ser aqui admoestações, ó. Rogo-vos, irmãos. Não, é no capítulo 13. Né? Ó. Aqui, no capítulo 13 de Romanos, o Luiz nem precisa achar ali, mas quem quiser, vem falando da obediência às autoridades, não vem? Deus pediu para que nós obedecêssemos, aqui em Romanos 13, às autoridades. Que nós não precisamos ter medo da autoridade, porque a autoridade era para quê? Elas eram ministros, elas são ministros de Deus para executar. Só que olha como mudou em Apocalipse 13. Aqui, a autoridade quer nos obrigar a fazer as coisas contra Deus. Contra Deus. Então, aqui no capítulo 13, Deus quer que nós respeite, ore pelas autoridades, nós cumpra, não é para nós ter medo. Leia o Romanos 13. Leia o Romanos 13 para você ver. E você vai ver um contraste no Apocalipse 13, onde esse poder vai querer, né, obrigado, mas Deus pede que nós respeite, ore, faça tudo certinho, só que em tudo enquanto não entra na nossa vida espiritual. Quando entra na vida espiritual, nós temos que obedecer a quem? Deus. A Deus. Tá? Então, se você lê aqui a obediência à autoridade, né, tudo que você tem que fazer, você vai lá em Apocalipse 13 e vai ver que ali você tem que tomar cuidado, porque aquele que era para te proteger, aquele que era para ser um ministro de Deus, ele se tornou um ministro de Satanás. Tá? Deus diz para a gente obedecer às autoridades de acordo com a vontade dele. Isso, exatamente. Exatamente. E aqui diz assim, ó, em Romanos 13, o Estado era um ministro de Deus. Em Apocalipse 13, é um agente de Satanás. Tá? Então, aqui nós vimos aqui, ó, o quarto animal em Daniel 7, o dragão no Apocalipse 12, a besta do mar e a besta escarlate no capítulo 17, são representações de um mesmo poder. Tá? Então a gente vai ver no capítulo 17, você vai entender coisas que talvez hoje está difícil de compreender, mas que nós vamos chegar lá. Ore a Deus quando você vem, procure deixar para comer depois quando você volta, porque no estômago vazio a gente aprende bem melhor.
Leia o capítulo em casa, busque informação, que quando chegar aqui você já está mais afiado. Tá? E diz assim, ó, o Império Romano em suas fases pagãs e papal. As 7 cabeças representam as 7 formas de governo pelas quais Roma passou, desde sua fundação em 753. Então ela teve reis, cônsules, ditadores, magistrados, tribunos, que eram funcionários públicos, imperadores, e depois chegou no papado, que está hoje. Tá? Podemos também identificar a besta pelas 7 colinas ou montes sobre os quais Roma está edificada, que nós já conversamos sobre isso. Os 10 chifres representam as 10 divisões que o Império Romano passou. O Filipe pregou aqui, não foi? Filipe pregou isso aqui para nós. O último imperador foi Rômulo Augusto, que foi derrotado, e o Império Romano dividido entre as 10 tribos bárbaras, né, que eram povos que não aceitavam a autoridade de Roma, do Papa, e então eles eram chamados de bárbaros. Nós seremos chamados do quê? Herege. As pessoas que não se submetiam àquilo que a igreja impunha para as pessoas eram chamados já de herege, e eram mortos, eram queimados, entendeu? Então aqui essas 10 tribos, elas são chamadas de tribos bárbaras, porque eram povos que não aceitavam se submeter a essas coisas. Eles queriam ser fiel a Deus, né? Aquilo que eles aprenderam. E os últimos ali, quem foram os últimos, Felipe? Os vândalos, os élos e os astrologos. Ele sabe tudo, né? E aí você vai lá perguntar, aí eu fui até ver quem eram os vândalos, por que vândalos, né? Porque os valdenses, né? Os valdenses eram de Valdo Pedro, isso, né? E seguidores de Valdo Pedro ali. Então você vai buscando esses nomes, você entra ali e vai estudar Apocalipse. O que você não achar, você vai no Google ali, ó, e vem vindo a história para você. Entendeu? Porque aqui fica difícil realmente, tá? E aqui diz assim, ó. As diademas sobre as cabeças representam poder para reinar ou governar, autoridade para reinar. Blasfêmia, irmãos, representa aqui os títulos e pretensões que Roma tem de querer ser igual a Deus, né? Atribuído como uma espécie de intermediária entre Deus e o céu, entre a terra e o céu, né? E como representante de Deus e de Cristo. Eles se dizem representantes de Cristo, né? Blasfêmia consiste em desafiar a autoridade de Deus, pretender ser igual a Deus. Tem os textos, mas nós não vamos passar hoje. O animal acima é semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca como de leão. Essa besta que nós vimos ali, né? Em Daniel 7 são mencionados esses 3 animais, os quais representam os impérios da Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Roma, tanto na fase pagã como papal, né? Tanto quando eram os imperadores quanto depois o Papa, possuíam características oriundas dos 3 impérios, desses bichos aqui que nós lemos, né? Do leão e do leopardo. Pretensão da Babilônia, o leão. Roma copiou a pretensão, o orgulho, a riqueza, a avareza, o pecado, a transgressão à lei de Deus. Da Medo-Pérsia, Roma copiou o culto de adoração no primeiro dia da semana, tá? Eles adoravam o Deus Sol. Da Grécia, Roma copiou o sistema de imagens e invocação aos santos. A autoridade da besta foi dada por Satanás, que é o dragão. Lembre disso. Toda essa transigência, todo esse pecado resultou no homem do pecado que a Bíblia fala. Tudo isso que foram se afastando de Deus, arrumando coisas que não é Bíblia. Tudo isso resultou no homem do pecado, né? E diz assim, esse gigantesco sistema de religião falsa é a obra-prima do poder de Satanás.
É um monumento de seus esforços para sentar no trono e governar a terra. O sistema de governo representado pela besta é um sistema falso, que se levanta contra Deus. Lá em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4, proferindo blasfêmia, arrogância, anulando a lei de Deus, introduzindo doutrinas humanas. A apostasia penetrou aos poucos, gradativamente, na igreja. Pessoas aqui e ali começaram a desvirtuar os ensinamentos bíblicos e foi se afastando do modelo apostólico. A igreja romana naquele tempo desfrutava de grande prestígio e as igrejas espalhadas por todo lugar começaram a imitá-la. E nós vamos ver lá no capítulo 17 a imagem de uma prostituta. Por quê? Porque ela era uma igreja pura, uma noiva fiel. Agora ela começou a ser infiel, ela começou a fazer a vontade do amante, de Satanás. Cristo é o esposo. A igreja tem que ser fiel ao esposo. O que a igreja prostituta fez? Ela se aliou com o amante, com Satanás. Por isso que vem falando que a igreja é uma prostituta. Lá você vai ver uma identificada por prostituta. Porque ela adulterou a forma de adorar, fazendo a vontade do Satanás. Aí vai entrando na mente da gente, né? A gente vai indo daqui e dali, até que as coisas vão começando a fazer sentido na mente da gente. E aqui diz assim, a igreja romana naquele tempo, já li isso aqui, olha só o que diz aqui, ó. Vítor I ordenou que a igreja celebrasse a Páscoa aos domingos, e de lá para cá, acontece que tem uma Páscoa que não é no domingo? Não, né? A Sexta-feira Santa? A Sexta-feira Santa, que não é santa, né? Júlio I deu ao bispo de Roma o direito de julgar bispos em contenda. Se um bispo o de Roma comandava todos os outros bispos, e se aqueles não tivessem rebeldia, aquele de Roma que ditava como que tinha que ser. Então ele julgava todos os outros bispos, tá? Inocêncio, no ano 402 a 417, teve a ideia de ter um bispo universal, né? Um líder universal. E esse líder que nós estamos identificando aqui como a besta, ele não é universal, ele é único, né? Símaco falou que o pontífice romano foi constituído juiz no lugar de Deus. Isso foi no ano 535. Viu como foi? Depois que Jesus subiu ao céu, os apóstolos morreram, né? Pedro morreu, Paulo, a igreja foi se afastando, foi criando coisas que não eram bíblicas, que não tinha base bíblica. E foi adulterando. A igreja foi adulterando, foi se tornando uma prostituta. E dando de beber às filhas. As igrejas espalhadas ao redor. Tá? Embriagando elas com um vinho da falsa doutrina, né? Assim, doutrinas falsas foram sendo introduzidas por esse poder apóstata, até que nenhuma das verdades bíblicas restou. E até hoje as verdades bíblicas são passivas de mudança, especulação e distorção. Tá? Olha algumas doutrinas que entraram, bem rapidinho assim, mas é muito importante. Água benta é bíblica? Não. Penitência. Reza pelos mortos. Adianta rezar pelo morto se ele, quando ele era vivo e ele ouvia, ele não entendeu, agora morto ele vai ouvir? Uso de velas. Repouso dominical. Culto aos santos. Missa em latim, onde o povo não podia entender, onde não tinha
como eles falavam que eles queriam, invocação da Virgem e santos. Agora se ora, se pede, através de Maria, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Maria está morta, né? Purgatório e inferno. Inferno todo mundo sabe que é sepultura. Não tem um lugar lá que fica fervendo um caldeirão e um chifrinho lá. Isso é folclore, irmãos. Extrema unção. Que a pessoa, o padre vai lá e ele perdoa todos os pecados daquela pessoa, né? E ele libera aquela pessoa para a morte. Muito diferente da unção que a igreja usa. Que Deus falou que para o presbítero, quando tiver alguém doente, vai e faz a unção da pessoa, né? Então, olha só, batismo de criança. Com quantos anos Jesus foi batizado? Adoração de imagens, canonização de santos, celibato, indulgência, confissão auricular, que é confessar ao Padre com todos os detalhes do teu pecado. Inquisição, livros apócrifos, que são livros que não contêm na Bíblia, mas eles colocam, né? Livros que não foram autorizados por Deus para estar na Bíblia. Imaculada Conceição, que diz que é a Virgem Maria que viveu e morreu sem virgem, né? Ela teve filhos depois de Jesus. Como a Bíblia diz que não há um justo sequer na terra, né? E se falar que não tem pecado, mente. Infabilidade papal, ele está sempre correto. A Assunção da Virgem Maria, que até tem um padre que foi pintado os anos, todos levando ela. Não, ela dorme. Ela está aguardando o Filho, Jesus, voltar e chamar ela para a vida eterna, né? Batismo por aspersão. Essas são algumas das coisas que foram introduzidas, tá, irmãos? Então, assim, ó, nós temos que ver bem quem nós vamos seguir, quem nós vamos adorar. Qual é a escolha que você vai fazer quando for imposto? Nós precisamos, irmãos, estar com a nossa fé bem firmada em Jesus. Não falte os próximos capítulos dessa história. Você vai aprender muita coisa. Talvez agora você não entendeu tudo, mas Deus vai te dando poder para entender. Amém. Deus vai te dando, tá? E nós podemos estar nos aprofundando no estudo. Deus está preparando um povo para habitar no céu. Nós temos que tomar decisões ao lado do nosso Pai. E o dia de nós decidir é hoje. Não deixe para amanhã. O amanhã pode não vir. É hoje, né? Então nós vamos nos colocar em pé. Vamos orar a Deus, pedir a Deus que Deus nos dê força, nos coloque decisões hoje. Vamos cantar? Não há o que temer. Verdadeiro Deus.
Amém? Uma coisa eu só queria deixar claro aqui para vocês, né, que esse poder, irmãos, não tem nada a ver com pessoas. Nós temos pessoas maravilhosas dentro de todas as igrejas, pessoas fiéis a Deus, aquilo que eles aprenderam. Eles não são culpados dessa perseguição, da morte dos cristãos. Eles só serão culpados, e nós só seremos culpados, se na hora de nós decidir a quem seguir, nós optar a ficar do lado errado. Mas hoje o convite de Deus é: saia dela, povo meu. Né? Então Deus está tentando mostrar a verdade para todos, mas não confundam com pessoas. Qualquer pessoa que esteja dentro dessa igreja que você identificou, desse poder, desse sistema, você achar que é a besta, entendeu? São pessoas maravilhosas que estão ali para ser salvas por nós e por Jesus, né? Porque nós temos que levar a verdade a todos, tá bom? Vamos orar? Grandioso Deus, nós te agradecemos, ó Deus, porque a tua palavra é clara. Apesar de nós termos dificuldades, ó Deus, porque nós não lemos, não estudamos, mas o Senhor, ainda com todas as nossas limitações, o Senhor procura nos ensinar. O Senhor está com tudo aberto e exposto diante de nós. Mas sabemos que muito em breve nós perderemos esse privilégio. Então, tudo que nós pudermos aprender hoje, guardar no nosso coração, porque nós viveremos dias difíceis, dias terríveis, e o Senhor, só o Senhor sabe tudo que está para vir diante de nós. Mas nós estivermos firmes naquilo que o Senhor nos ensinar, nós estamos no caminho certo. Então, Pai, nos ajuda a compreender cada vez mais as tuas verdades, a entender e colocar em prática na nossa vida, Pai. Porque o conhecimento também sem a prática, ele é inútil. Não nos deixa, Pai, só no conhecimento, mas nos dá poder para viver aquilo que nós estamos aprendendo. Nós pedimos, Pai, essa bênção de salvação para todos que aqui estão, para todos quando ainda virão, Senhor, a aprender, porque não acaba aqui, Pai. A tua palavra, ela se renova todos os dias, e nós precisamos seguir aprendendo até a tua volta, Pai, quando depois não será mais preciso convencer ninguém de nada, porque a tua lei estará implantada no nosso coração. Obrigado, meu Deus, por todas essas oportunidades que o Senhor nos dá. Nos livra de todo mal e não nos deixa cair em tentação. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.